Essa parte. Se a gente respirar, acaba tudo. Gente, mas é de agora, entendeu? Fala, casal! Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira e, como sempre, tem vídeo novo aqui no canal exatamente às 18 horas. É isso aí, hoje é dia de 2 e ponto, você sabe, né? Quinta-feira, estamos aqui e hoje é um dia muito especial pra gente. Hoje a gente tá com um casal de amigos muito importantes pra gente. Álvaro é o meu sócio na empresa, Camila, cara, foram nossos padrinhos de casamento. Sim, um casal... Fala mais, eu não sou verdade. Peraí, a gente se conhece antes. Antes de casamento. É verdade, o Álvaro me viu correndo de cueca na rua, mano. Isso aí, É desde assim, ó, de muito tempo. Tem muita intimidade envolvida aí, Muita é melhor deixar intimidade quieto. Mas então, gente, a gente tá aqui com esse casal maravilhoso, muito querido pra gente. Vocês sabem que o 2 e Ponto é um projeto onde a gente aprende muita coisa, traz muito aprendizado, tanto pra nossa vida quanto pra vida de vocês também. Então a gente tá aqui em São Paulo hoje pra aprender com vocês, gente. Com certeza. E diversas áreas a gente vai conversar, que tem muita coisa pra gente aprender. Uma área que a gente não domina, que é a área de filhos, né? Zero. E eles são pais incríveis, então todos os nossos amigos sempre comentam sobre como eles sabem lidar com a criação dos filhos, como equilibrar isso. Os dois são empreendedores, então vão trazer um pouco dessa vivência de empreendedorismo, cuidado com os filhos, esse trabalho em home office, como é que a gente consegue equilibrar tudo isso. Então vai ser um papo muito legal. Roda a vinheta. Chega de falar da gente, vamos conhecer esse casal maravilhoso, Camis e Álvaro. Fala um pouquinho de vocês E pra aí, gente. tudo bem? Cara, eu vou começar agradecendo e parabenizando vocês que iniciaram esse projeto. Muito legal. Que com certeza conecta com muitas pessoas, que todo mundo tá gostando, tá tendo essa movimentação e a gente tá super honrado de estar aqui com vocês. Muito bom, muito bom. Obrigada pelo convite. É isso aí, eles vieram especialmente a São Paulo pra fazer isso. Somente pra isso. Não teve nenhum evento de trabalho envolvido. Não tem nada a ver, não, isso aí. Mas, ó, Fala aí. cara, vocês deram uma introdução muito bonita ali, falaram sobre equilíbrio. Não existe equilíbrio. Primeiro aprendizado. Peraí, ó. Número 1, coloca aí, ó. Não existe equilíbrio. Porque, cara, é muita coisa ao mesmo tempo e a gente só consegue juntar e conciliar muitas dessas aprendizagens com Deus. Primeiro ponto. Legal. Foge de qualquer... assim, ó, é a regra de tudo, não é nenhuma exceção. É a regra de tudo. Tem que ter Deus dentro de casa, tem que ter Deus na criação dos filhos e a gente vamos começar por aí. Isso aí. Legal. Vamos contextualizar então vocês. Eles são empreendedores. Vocês são sócios também. Isso. Sim. Vocês têm outros sócios. Eu sei que o Álvaro é sócio do Thiago, mas vocês têm outros sócios também. Sim. Na verdade, nós temos duas empresas, né? Uma empresa educacional, que nós temos, trabalhamos com veterinários. Essa empresa, ela ensina veterinários a trabalhar em domicílio e o ensino é online. E o Álvaro, juntamente com o Thiago, também Temos tem uma outra empresa. Nessa, também no nicho da veterinária, mas de forma bem direta, utilizando o marketing digital para potencializar essas empresas. E nossos sócios também são aqui de São Paulo. E nós estamos na casa deles, é o casal É um velho. grande ecossistema, né? E todo mundo se conhece há muito e todo tempo, mundo é né? padrinho de todo É mundo. verdade, né? é verdade. Enfim, todo mundo amigo de todo mundo. Mas vamos falar dos filhos de vocês agora. Vamos falar da família de vocês. Vocês têm 2 filhos, quem são, quantos anos têm, enfim. Beleza, vai, amor. Nós temos 2 filhos, Heitor Lincoln e Clarice. O Heitor Lincoln tem 10 anos e a Clarice tem 8 anos. E são pessoas maravilhosas, sensacionais, com personalidades totalmente diferentes. Isso é mais legal. Quem é pai aqui sabe que geralmente que tem mais de 2 filhos ou 2 filhos, assim, vem um de um jeito, outro do outro, e a gente precisa lidar, conciliar com isso, né? Freando um, empurrando o outro para ir mais para frente. Então, assim... É a mesma, vem do mesmo lugar, é criado da mesma forma, mas tem conteúdos completamente diferentes. Heitor é um cara que é extremamente inteligente e atento às coisas, desenroladíssimo. É tipo assim, adora um desafio, pro bem e pro mal. Mas ele é solucionador de problemas. Ele visualiza, ele vai lá e soluciona. Clarice é uma doçura de pessoa. Analítica, extremamente né? criativa também, atenciosíssima. O carinho dela é absurdo. Ela me desmonta sempre que ela sempre consegue me desmontar. Então são dois presentes que Deus deu pra gente
E eu tenho muito orgulho dos filhos que a gente tem agora, porque eu lembro bem da preocupação que nós tivemos quando nós descobrimos a gravidez do Heitor. Que era assim, ó, eu pensei primeiramente, eu tive cresci numa casa com um pai que era presente em todos os momentos, ele era idoso, então já era aposentado, meu pai me criou como, assim, eu e minha irmã estávamos ali abraçados por ele todos os momentos. E eu fiquei pensando, cara, não vou conseguir fazer isso com o Heitor, porque eu passo a maior parte do tempo fora, eu não vou conseguir, eu queria muito que eu... Lembrando que nessa época você não empreendia ainda. Teve um ponto de virada nisso tudo. A Legal. preocupação era, tipo assim, como é que eu vou criar o Heitor para que ele seja igual eu? E a realidade não é essa. Porque estamos em um contexto totalmente diferente, numa realidade totalmente diferente, com os colegas e o certo e o errado. Tem muita coisa que está controversa, então a gente precisa se ajustar na narrativa, precisa se ajustar na comunicação para que a gente consiga que eles entendam o porquê que eles estão aqui, o amor que eles recebem da gente, o carinho que eles recebem de todo mundo. Precisa de bastante atenção nesse aspecto. É um desafio, a gente pede para Deus, né? Paciência. Hoje eu não peço mais tanta paciência, porque quando eu peço paciência... Aí as provas vêm, Então eu peço só sabedoria, Senhor, sabedoria. O resto a gente consegue, tendo saúde, tudo certo. E voltando a falar da educação, que ele falou do pai dele, né? Como é que eu vou conseguir? Gente, eu chamo ele de lindo. Então, assim, não espero. Né? Porque no caso, vocês estão vendo. Comenta aqui se ela está sendo sincera, cara. Porque eu também chamo ele de lindo. E aí o lindo trabalhava na escola adventista, trabalhou 12 anos como professor, e eu era da área da estética. E o nosso sonho, né, de casal era trabalhar juntos. E a gente ficava assim, como é que isso vai se juntar, né? Como é que isso vai acontecer? Porque não tem, né, nada em comum e tudo mais. E a gente chegava final da tarde, assim, aí se abraçava e ficava um maior tempão grudado, com vontade de ficar mais, mas já tinha que correr pro seu trabalho. Cara, era bem ralado. Era, e a gente ficava assim, a gente tinha muito isso no coração, sabe? E aí foi quando houve a proposta dos nossos outros 2 amigos, sócios, né? De a gente montar essa empresa educacional online para veterinários e começaram chamando ele. E aí ele aceitou e aos poucos foi se desvinculando da escola, né? E eu sempre ali, né, acompanhando, como todo mundo é amigo, e a gente fazia as gravações, as reuniões, tinha metas, eu sempre estava lá, né? Sempre estava lá e acabou que eu também entrei no projeto. Então isso pra gente foi muito significativo, porque já era um sonho, né? Já era uma conquista que a gente pensava em ter, mas ainda não sabia como. E quando isso aconteceu, a gente ficou assim, nossa, que legal. Eu já ouvi casais que disseram assim, nossa, eu trabalhar com meu marido é pra gente se matar e não sei o quê. A gente não, a gente de fato tinha esse sonho de trabalhar juntos pra ficar mais juntos. A gente é relativamente bem unidos. Apaixonados. Extremamente. A gente até comenta, será que os outros nossos amigos, eles são apaixonados assim? Eu sei que Andressa e Fabrício são bem apaixonados, vocês assim, então, mas a gente é bastante. A gente é muito, gente. Caraca. E eu queria que vocês comentassem um pouco mais sobre esse ponto da virada, porque uma outra curiosidade, a gente migrou meio que junto, não ao mesmo tempo, mas teve a mesma trajetória de sair da área da educação. Nós 2 viemos da área da educação e migramos para o empreendedorismo digital. Então depois a gente pode até abordar um pouco mais sobre isso. Mas como foi para ti, já tendo uma família, ir para uma área totalmente nova, meio que começar do zero, com uma responsabilidade gigantesca, sim, né? Você então, tem uma cara, vida aí que depende de você, né? Teve que ter muita coragem, né? Eu queria que você falasse mais sobre isso. Eu sempre tive um pezinho no empreendedorismo, eu sempre gostei. Então eu fui de marceneiro, eu tinha uma lojinha que vendia bottoms, eu fabricava bottoms, broches, eu fabriquei torta para vender, então fazia torta por encomenda, que mais que eu já fiz? Até a planilha para entregar pro professor, para ser mais fácil para ele. Isso, eu montava umas planilhas e vendia para professores de outros lugares, então sempre fui insatisfeito com essa... tanto a quantidade, no valor que eu ganhava, que era infelizmente a gente tem esse problema na educação, de o professor não ser valorizado, quantidade de trabalho muito grande, mas eu sempre quis experimentar. Para mim, novas experiências, novos desafios eram muito gostosos de ser realizados. Então, bora fazer, vamos e faz.
E teve uma vez que a gente, a Camila trabalhava com estética, eu trabalhava, eram 48 ou quase 50 horas semanais na escola, e aí não tinha espaço para ganhar mais, a não ser se eu estudasse mais para melhorar meu faturamento, ou a Camila montar um negócio. A gente já estava pensando, vamos alugar a sala ali para montar. Ia fechar o mês, assim, ó, se furasse o pneu do carro, ferrou geral. Se o sapato rasgasse, a gente ia ter que se endividar no cartão ou de alguma forma para comprar. Então eu cheguei no limite de falar assim, ó, agora está assim, ó, se a gente respirar, acaba tudo. E por esse medo que eu tinha de faltar algo em casa, não conseguir suprir as necessidades básicas que a gente tem, qualquer coisa que me aparecesse para empreender, eu iria topar tranquilamente. Eu tinha esse foco de fazer dar certo alguma coisa. Tentei muita coisa, não deu. E aí surgiu a proposta do Fabrício e da Andressa para eu ser gestor de tráfego deles. Aí, mas foi totalmente bizarro, porque nós estávamos em casa com outros amigos da igreja, eles chegaram falando que eles já tinham começado a vender cursos na internet e tudo mais. E aí, só que o Fabrício falou assim, cara, eu tô precisando de um gestor de tráfego para potencializar, para aumentar o meu alcance, para outros veterinários aprenderem. E aí eu tô querendo contratar uma pessoa, isso conversando com a Camila, eu fazendo esfirra lá, conversando com todo mundo, e a Camila falou assim, chama o Álvaro, ele consegue. Eu falei, pode botar meu nome aí que eu vou. E aí eu tive um desafio de 2 meses para fazer um lançamento, para aprender e fazer um lançamento de um infoproduto. Bizarro. Cara, que doideira. Foi doideira, porque eu tive que aprender, não tinha outra escolha. Não, então... ele falava assim, meu Deus, porque eu aceitei isso? Porque eu não entendo nada do que tá acontecendo aqui. Era muito Foi bem difícil. desafiador. A gente teve, eu vou ressaltar sempre isso, o apoio dos nossos sócios de falar assim, ó, cara, isso aqui tem um potencial muito grande. De apoiar a gente a ponto de eu deixar uma das cadeiras da escola, assim, ó, não vou mais trabalhar pela parte da tarde, vou ficar só de manhã. E aí eu ficava a tarde inteira estudando, eu botava pra ouvir, assistia, até que a gente conseguiu. Cara, deu certo. Deu certo. Quando deu certo, eu falei assim, ó, temos uma solução. E isso fez a gente andar, correr o máximo que a gente pôde. A gente já tinha as crianças, então foi um desafio muito grande conciliar o trabalho home office com a criação delas, porque até hoje elas meio que não entendem. Elas entram no escritório, estão numa reunião... Eu tento explicar, eu converso muito com as crianças, né? Eu tento explicar o máximo possível quando elas estão assim, ai, mas vocês não estão aqui com a gente, né? Eu explico, filho, filha, tem pais que passam... Às vezes acordam muito cedo antes dos próprios filhos, saem, quando voltam os filhos já estão dormindo e passam semanas sem se ver, ou quando se veem é muito rápido. Aqui a gente tem a oportunidade de estar dentro de casa, de almoçar junto, de levar para a escola, de buscar na escola, de fazer o dever de casa, né? Então, assim, é um privilégio. A gente se sente muito abençoado pelo trabalho online, sabe? Hoje em dia até eu falei só se Deus quiser mesmo, mas assim, Camila não se vê hoje sair de casa para pegar um transporte para ir para o trabalho. A gente consegue ter a nossa renda dentro de casa. Gente, isso daí para mim é surreal, sente isso, sabe? Falando especificamente sobre autodesenvolvimento em casal, existem casais que às vezes deixam de se desenvolver por conta dos filhos. Então eles deixam de progredir na sua carreira ou empreender ou algo nesse sentido, justamente porque, não, eu não posso, porque por causa dos meus filhos, então isso é uma loucura. E, cara, vocês fizeram essa loucura. Então o que vocês diriam para um casal que de repente está assistindo a gente, está insatisfeito com a condição que está hoje, mas usa isso talvez como, não sei se seria a palavra certa, uma desculpa, mas usa como motivo para não se autodesenvolver, para não tentar melhorar a sua condição, seja ela financeira, seja de desenvolvimento pessoal ou do casal como um todo? Na verdade, o nosso já foi ao contrário, né? Esse foi o motivo pelo qual nós tínhamos que sair daquela situação. Porque chegou, como o Lindo falou, chegou um momento que a gente fala, cara, tá ralado aqui. A gente realmente A gente trabalhava muito. Muito. Não era falta de Não é dedicação. tipo assim, nossa, vocês precisam trabalhar. Não, pô, a gente não tinha mais tempo, a gente só trabalhava. Eu ia buscar a Camila na clínica de estética, 11 da noite, as crianças iam deitadas no carro comigo.
Foi assim. E nosso carrinho, putz, era um A Uno. gente é um Uno, gente, não tinha nem direção hidráulica. Era, e tava tudo certo, porque agradecendo sempre a Deus e trabalho. O trabalho nunca foi um empecilho pra gente. A Camila falou totalmente certo aí. Foi o nosso maior motivador foi esse de não ter uma outra opção. Cara, não existe outra opção. Eu não vou deixar meus filhos... não chega a passar fome, mas eu não vou deixar faltar roupa para o meu filho, ou não vou deixar faltar a mensalidade de uma escola boa para ele, ou não vou... Eu preciso fazer isso. Eu, como homem, a gente tem muito esse orgulho, né, de ser o provedor de casa. Eu me colocava à prova mesmo disso tudo. Eu acho que nada como um boleto pra dar uma motivação, né? Crianças. Algumas pessoas, de fato, vão ficar travadas. Eu tenho um ponto também sobre isso, até porque nem todo mundo, vamos dizer assim, né, consegue lidar com o empreendedorismo, né? E tá tudo bem. Mas o que eu vejo no nosso sentido? O Lindo, ele é mais pro empreendedorismo. Mas quando eu vi a oportunidade também, eu fui lá. Eu que não sou tão audaciosa, vamos dizer assim, eu fui lá e apoiei. Eu acho importante isso. Se dos dois tem esse quesinho, né, de ir, de fazer, cara, vai com seu marido, com a sua esposa, apoie. Vários casais que nós conhecemos que são empreendedores, foi muitas vezes porque o parceiro ou a parceira deram esse também incentivo. Cara, amor, tô contigo, vamos lá. E é isso aí. Porque se um puxa pra trás, por mais que o outro queira, a gente sabe que dá uma balançada, né? Então, quando a gente viu, eu vi a oportunidade, né? Eu falei... Eu sei que a gente consegue, eu sei que a gente pode, tô aqui pra te apoiar. Até mesmo, ele já era da escola. Se fosse outra pessoa, eu diria, não, você não vai sair da escola, não. Como é que você sai? Não, mas é ali, às vezes, Deus, ele mostra pra gente, se a gente não agarra aquela oportunidade, ela passa, a gente acaba perdendo. Então, aquele foi um momento crucial que eu falei, que eu pensei assim, se a gente não agarrar essa oportunidade, daqui a pouco a gente vai estar arrependido, né? E como ele é uma pessoa que tem essa força de vontade, tem esse que é empreendedor, vou lá, vou apoiar e tamo junto. Eu acho que até, assim, toda vez que eu esbarro com alguém para falar de vida e tudo mais, eu falo sobre a solução que é empreender. É difícil, mas o resultado, ele é muito imediato, porque é o teu esforço que vai definir o quanto você ganha, o teu esforço que vai definir o teu sucesso. Então, para mim, eu não vejo uma outra solução tão rápida e eficiente quando você se colocar à prova e montar um negócio, saber vender e botar quente mesmo, porque dá certo. Vocês viram aqui que a gente tá conversando muito sobre empreendedorismo e a relação disso com um casal que tem filhos, que tem muitas responsabilidades e talvez a maior delas seja essa mesmo, da questão da criação dos filhos. E vocês viram que a gente falou sobre duas figuras aqui que estão sempre presentes nas nossas conversas, que é a Andressa e o Fabrício, que vocês já conhecem do nosso último vídeo, que a gente vai deixar no card aqui. Andressa e Fabrício, maravilhosos, também são nossos padrinhos, que vocês já sabem, são... Se você não viu ainda a conversa que a gente teve com eles, fala sério, pausa esse vídeo aqui e vai lá pra você entender todo o contexto, porque tá muito legal. Gente, empreendedorismo é com esse casal mesmo, né? Então vão lá entender tudo. Vocês vão saber o que realmente, como é que é esse mundo de empreendedorismo e em casal, como é que é esse autodesenvolvimento juntos, enfim. Uma coisa que a gente fala muito aqui no 2 e Ponto é sobre frequência. E falando sobre frequência, eu queria perguntar de vocês se isso foi importante não só para o desenvolvimento de vocês dentro do autodesenvolvimento em casal, mas ter uma rede de apoio, de olhar para a Andressa e para o Fabrício, que já tinham galgado um caminho mais à frente, que já tinham alcançado algum resultado dentro do empreendedorismo, que falaram, cara, vem que vai dar certo. Então, essa rede de apoio, estar com casais que estão na mesma frequência, fez diferença para vocês nesse processo de autodesenvolvimento em casal? Cara, fez todo sentido. Nos meus outros empreendimentos, como eu tinha amigo há muito tempo, sempre eles estavam presentes. Quando eu tinha a empresa de bottoms, eles iam lá na feira com a gente, lá no centro de Manaus e Você comprar. tinha
móveis para gatos. Não, aí Banzé Pet Móveis. Banzé! Eu lembro dele. eu montei uma marcenaria, falei que vou montar uma marcenaria. E eles já eram veterinários, estavam começando a empreender no atendimento domiciliar. Falei, o nicho de pet está crescendo. Falei, cara, eu vou fazer móvel para pet. E aí eles me apoiaram, emprestaram a Lilica para ser A modelo e tal. Foi bem legal. E por nós estarmos sempre juntos ali, vendo o sucesso deles, vendo os resultados, entendendo que aquilo ali tudo era real, não existe trambique, não existe encurtar caminho, não. Aquilo é esforço, é o resultado de um esforço que estava fazendo. A gente reconhece, estava reconhecendo isso sempre. Eu sempre gostei de empreender, então não foi tão difícil para mim me conectar com o Fabrício e com a Andressa, assim como a gente tem outros amigos que também são empreendedores, e faz muito sentido a gente conversar, se apoiar, buscar soluções, pedir conselho. Sabe o que eu lembro? Eu lembro quando eu tava, a gente pode entrar nisso em um outro dia, um outro vídeo, mas o meu ponto de virada pro empreendedorismo também foi quando a gente foi para Brasília, e aí eu tive a oportunidade. Eu poderia voltar para educação, que em Brasília é um pouco melhor relacionado ao Brasil dentro dessa área, ou eu poderia empreender. E eu já via que o Álvaro tava voando, via como é que estavam os meninos e tal. A Edlin tinha comprado alguns cursos relacionados à área. Eu vou dar uma olhada nisso aqui. E aí tive a oportunidade de entrar para uma agência e tal, aquela coisa toda. E eu liguei pro Álvaro. Mano, eu tô fazendo isso aqui. Ele falou, cara, vem que vai dar muito certo. A gente que vem da área da educação, que é desenrolado, a gente vai conseguir rápido, então vai conseguir progredir e tal. Cara, e dito certo, meses depois a gente virou sócio. Não, eu lembro que eu tava dentro no estoque de um cliente lá em Manaus. Daí fiz uma chamada de vídeo contigo e tudo mais. Foi mesmo. Foi muito cara, massa. Legal. Então tudo isso faz muito sentido. E como o Thiago falou, né, realmente é uma rede de apoio, no sentido de que eu lembrei agora que a Andressa e o Fabrício, antes de entrarem no mundo do digital e chamarem, no caso Lindo, né, eles tinham outro amigo que também já fazia parte do digital. Então, assim, o ambiente é totalmente... um ambiente que você está, ele é totalmente propício ou não para que você cresça. Contagia tanto pro bem quanto pro mal. Exatamente. Já pensou se eu venho com uma ideia para uma amiga que está totalmente desvinculada do empreendedorismo, do digital ou algo do tipo? Ela, primeiro que não é a realidade da pessoa, né? Como alguém pode te dar algum parâmetro de algo, ou motivacional, ou até mesmo algum conselho se ela não está ali. Então, você está em ambientes de amigos, né, empreendedores, pessoas que estão ali no campo de batalha é muito importante, porque ali você vai ter um real direcionamento de pessoas que fazem isso e que podem, de fato, te dar conselho, de fato, pegar na tua mão e dizer, olha, tamo junto, é assim mesmo, vão assim, existir momentos de dificuldades, mas é assim mesmo, persevera que no final o resultado é muito bom. E falando da criação, das crianças e tudo mais, a nossa rede de apoio, dos nossos amigos, ela tá muito próxima, assim, e assim, literalmente são pessoas boas. Então você percebe, os nossos amigos na igreja, os nossos amigos no trabalho, a galera da agência, todo mundo ali, se precisar de ajuda, ela dá o dobro e ela vai te ajudar. As pessoas que se conectam com a gente, elas têm essa mesma vibe. E existe muita gente ruim no mundo, existe pra caramba, mas é impressionante como as coisas boas se conectam. Deus vai traçando um caminho pra gente e colocando pessoas boas no nosso caminho. E a gente também, entendendo isso, vai ajudando outras pessoas. Eu não cansei de fazer, de indicar e de falar com ex-aluno, falando, cara, faz isso aqui. E eles mandarem mensagem, olha, eu comecei, aí eu falo, cara, eu tenho esse curso, eu mandava o login pra eles. É um círculo que é interessantíssimo da gente cultivar e fazer, é super certo. Então guarda isso aí, que pro teu autodesenvolvimento em casal, o ambiente é muito importante. Ambiente importa. Importa, é por isso que o 2 e Ponto está aqui, para ser a sua comunidade. O seu ambiente. Exatamente, para te conectar com outros casais que também estão se autodesenvolvendo, enfim. Gente, última pergunta. Infelizmente, nosso papo precisa terminar, né, gente? Olha, essa luz vai e volta, é o sol que tá tentando descer e a gente não tá deixando. Mas, vou dizer pra vocês que tá sendo muito legal esse papo, mas eu quero encerrar com uma pergunta, assim, muito importante. Muita gente que tá assistindo a gente agora tem filhos e são guiados por valores.
E muitas vezes esses valores eles estão conectados tanto na criação dos seus filhos, da sua família, enfim, quanto no seu próprio negócio ou no seu trabalho que seja CLT. Mas os valores eles são importantes. Quais são os valores que vocês querem que sejam destacados tanto no negócio de vocês quanto na criação do Heitor e da Clarice? Que vocês querem, assim, que fique no coração do Heitor e da Clarice? Bom, a gente ensina muito lá em casa sobre princípios, né? Independente de onde nossos filhos estejam ou nós estejamos, a gente preza muito pelos princípios que nós temos, né? De verdade, a nossa base de tudo é Deus, né? É a palavra de Deus ali, o que Ele deixou pra gente. E a gente ensina muito isso sobre os meninos. Outra coisa que a gente fala muito é eles sempre darem o melhor deles, independente do que você for fazer. Por exemplo, fazer, sei lá, lavar uma louça. Faça o seu melhor. Dê o seu melhor, né? Dê o seu mais. Mas é uma coisa tão simples. Tudo bem, faça o seu melhor, né? Ali e cada vez mais nas pequenas coisas, eu sempre trago isso para dentro de casa. Nas pequenas coisas, tanto boas quanto ruins, isso vai se potencializar. Então pega aquela pequena coisa, aquela coisa simples, aquela coisa fácil que você faz, dá o seu melhor, porque quando chegar alguma oportunidade de você fazer uma coisa grandiosa, você está preparado, porque você já veio treinando isso aos poucos. Princípio bíblico. Exatamente. Então, assim, a gente sempre tenta falar, né, para os meninos isso, sobre honestidade, sobre ser uma pessoa realmente respeitadora. Respeite o outro, independente de qualquer coisa, né? A Camila fala assim, ó, quando vocês crescerem e tiverem os seus namorados, eu falo pro Heitor, você vai respeitar a sua namorada. Eu falei, calma aí, relaxa. Você já tá lá na frente. Gente, eu já oro, tá? Eu já oro, Senhor, envia, por favor, né, um namorado. O Heitor vendo isso, sendo seguidor do 2 e Ponto, lá na frente. Lembrando, não sei se falaram já a idade dele, mas só dá uma reforçada aí. 8 anos, Clarice, 10 anos também. Gente, mas é de agora, entendeu? Um pouco ansiosa essa mãe aí, mas tá tudo certo. Eu tive a infelicidade de não ter tido um aspecto na minha criação que foi de ser audacioso, de ser ambicioso, de querer, que é diferente de ganância, né? A ambição. Eu tive pouco incentivo para isso. Tive uma educação maravilhosa, meus pais me educaram super bem, mas nesse aspecto eu tive dificuldade agora, na fase adulta, em estipular metas e sonhos. E uma coisa que a gente faz dentro de casa com eles agora, desde pequeno, visualiza o que você quer, vamos correr atrás, se esforce. Tanto é que desde quando a gente chegou aqui, até lá em Manaus, né, a gente dava um incentivozinho dele para eles comprarem pirulito e oferecerem para os coleguinhas. O primeiro bichinho que eles tiveram, que foi um hamster, eles venderam pirulito. Para poder pegar o dinheirinho para comprar. O hamster morreu. Ai, meu Deus. Mas a lição ficou. A lição ficou. É uma das coisas que que eu particularmente tenho demonstrado na prática para eles. Nós acabamos de mudar para uma casa e Clarice já ficou assim, nossa, a minha casa é chique, ela tem um quarto só para mim. E a gente vai poder conseguir outras coisas, principal de tudo, se esforçando, fazendo o nosso e ajudando as outras pessoas. E eles estão vendo isso na prática, né? Não é só uma coisa que vocês dizem pra eles, assim, ó, faz isso, faz aquilo. É tipo assim, faz isso, faz aquilo, mas as ações de vocês gritam mais do que as palavras, né? Exatamente. Então, cara, vocês carregam isso aí no dia a dia, isso é muito legal. E a gente diz, né, sobre vocês são capazes, a gente trabalha muito isso, vocês são capazes de fazer, vocês são capazes de realizar, a gente trabalha muito isso, por exemplo, a questão de, a gente estava até comentando, acho que semana passada, que, Heitor Lincoln, quando você crescer, você vai lembrar que com 8 anos de idade, você já vendia na escola, a gente comprou um pacote de pirulito, foi aí eu falei, não, né, muito doce, não sei o que, eu tenho que trazer... Eu não sei o que mais que foi a Fabrício e a Andressa deram pra eles venderem também. Foi que fazem parte da criação. Um pacote de massinha de modelar, mas era de EVA, então ele vendeu, gente, ele fez muito dinheiro, já veio com 8 anos de idade. Pega essa, gente. O empreendedor mais novo do Brasil. Não,
Fora que agora edita vídeo, tá participando Tá se ali. preparando pra entrar pra Sirius, mano. Tá se preparando pra entrar pra Exatamente. A Sirius. gente tem um congresso, fizemos em 2024 o congresso com veterinários. Gente, eles são muito ativos, então isso é bacana. A gente mostrar isso, que eles são úteis, que eles são capazes e que eles têm uma responsabilidade, entendeu? E pra nossa audiência que tá assistindo a gente aqui agora, qual a mensagem que vocês querem deixar pra eles sobre o autodesenvolvimento em casal? O que é autodesenvolvimento em casal pra vocês? Cara, eu acho poder compartilhar ideias e poder se entregar de verdade para um casamento. Eu acho que foi difícil para mim no começo me entregar e conversar com a Camila. Ela sempre foi mais aberta e me esclareceu. E eu tinha essa barreira. Cara, depois que isso mudou, a nossa conversa, a comunicação mudou 100%. Desde planejar coisas para o futuro até trabalhar na educação das crianças e no desenvolvimento delas dentro da igreja ou na escola. A nossa comunicação, ela é fundamental para o nosso desenvolvimento. O que a gente conquistou até aqui não chega nem perto do que a gente vai conquistar daqui aos próximos 10, 15 anos. E o principal disso está na confiança e no amor que a gente tem um pelo outro. A vontade de querer estar perto é muito de crescer maior. junto, Exatamente. né? Então, quando você tem aí o seu parceiro, o que você tem que fazer? Justamente a comunicação e fazer com que os dois tenham essa vontade de crescer juntos, gente. É importante você também se conhecer. Às vezes, o Lindo falou sobre que ele não tinha essa ambição de crescer. Não sei qual é o seu motivo, qual é, né? Porque você não tem essa ambição. Conversa, fala, né? Quais são os planos? Eu quando tenho amigas, assim, eu sempre falo, amiga, qual é o plano da família, né? De vocês dois. Já sentaram, estipularam as metas, colocaram no papel mesmo, sentaram o quanto a gente ganha, quanto a gente quer ganhar, qual é a nossa viagem do sonho. Então, a gente, quando você tem aí alguém que você ama, que você de fato tá caminhando junto, você precisa ter sonhos para que eles possam ser realizados e se desenvolver tanto pessoalmente quanto em casal, para que isso transborde para seus filhos. É muito importante você ter a consciência de que o seu filho, né, vai se espelhar muito em você, inconscientemente, né? Então você é esse espelho que precisa estar aí, apesar das dificuldades, está se desenvolvendo para que isso transborde, que seus filhos peguem você também como um exemplo. Lindo, bom, gente. Bom, gente. Muito muitos bom. e muitos aprendizados Nossa. aqui nesse vídeo. Hoje foi pesadíssimo. Foi maravilhoso. Comenta aí qual parte você mais gostou, o que você aprendeu de mais legal, de mais útil aí pra sua vida. Comenta se você quer ter filhos, se não, se você já tem. Conta pra gente a sua experiência. Curta, comenta, compartilha, se inscreve. E é isso. Próxima semana, quinta-feira, a gente se vê de novo. E não esquece que sábado sai mais um episódio do 2icast, o seu podcast semanal sobre autodesenvolvimento em casal. Afinal, não é sobre mostrar o caminho, mas valorizar a jornada. A gente se vê. Valeu!